Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicar a psicologia, deixar de uma forma mais leve e que você possa construir uma vida mais saudável e mais feliz. Para você que ainda não conhece o meu canal no Instagram, passa lá para conhecer @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te encontrar também por lá. Aproveita para compartilhar com os amigos e também com o amor os episódios desse podcast. Afinal, ele pode te ajudar no processo de transformação do seu relacionamento e da sua vida. Vamos dar continuidade à nossa série sobre comunicação não violenta. Olha que é uma série que está dando o que falar. Se você está escutando perto de mozão e gostaria que ele participasse também, aproveita, aumenta o volume, tira do fone de ouvido e deixa ele escutar todo o episódio, porque aí você vai chamar a atenção dele e de forma indireta ele também vai estar sendo construído e transformado. Então aproveita, aumenta o som para você que está fazendo atividade física, boa atividade, para você que está no trabalho, um excelente trabalho para você, e para quem está parado escutando com aquele cafezinho na mão, vamos juntos. Hoje nós vamos falar sobre as nossas necessidades. É um dos pontos da comunicação não violenta. Se já não nos encontramos bastante privados, se já não nos privamos tanto dos nossos sentimentos, de falar dos nossos sentimentos, de expressar os nossos sentimentos, porque nós nos privamos de expressar os sentimentos, agora imagine como a situação ela fica bem pior quando falamos sobre as nossas necessidades. E aí, você consegue identificar e expressar as suas necessidades de uma forma clara e objetiva para que o outro compreenda? Em alguns momentos da vida, nós não conseguimos entender o porquê nós não olhamos para as nossas necessidades ou nem sequer lembramos que elas existem. Eu passei por algumas situações na minha vida que eu ficava me questionando, porque tinha uma sensação muito forte de que existia, sabe, um muro de aço entre mim e as minhas necessidades, porque eu não conseguia reconhecer quais eram as minhas necessidades. Eu só conseguia impor o que o outro precisava fazer, mas nada muito concreto, sabe? Afinal, a primeira coisa que nos ensinaram foi que deveríamos tentar compreender e satisfazer as necessidades dos outros e deixar as nossas necessidades um pouco de lado, ou muito de lado, ou nem sequer lembrar que elas existem, né? Quantas vezes nós escutamos isso? Durante muito tempo, escutar as próprias necessidades já foi sinônimo de pecado mortal. Ai de você se olhar para as suas necessidades. Hoje é apenas considerado como egoísmo ou egocentrismo. Vai me dizer aí que você nunca se sentiu culpado por pensar em suas necessidades e não nas necessidades do outro? Quantas vezes nós nos sentimos culpados por escolher fazer algo por nós e não pelo outro? Por isso que escolher descansar um pouco de uma semana cansativa enquanto o outro espera algo. Como seria olhar um pouco para as nossas necessidades? Muitas pessoas, acho que você não faz parte dessas pessoas, sentem vergonha até da ideia que passa pela cabeça de que podem ter necessidades. Afinal, elas não podem atender essas necessidades. Não estou falando das necessidades momentâneas, daqueles impulsos que vêm e que são passageiros. Eu me refiro a necessidades básicas que são essenciais para continuarmos vivos. Não só vivos,
mas com vontade de viver, para que a vida tenha um sentido, tenha um significado. Muitas pessoas acabam estando na vida apenas por estar, sem um sentido, sem um significado, sem conseguir compreender quais são as suas verdadeiras necessidades. As necessidades que devemos atender para encontrar um equilíbrio satisfatório em nossa vida são as necessidades que dizem respeito aos nossos valores humanos mais difundidos, a nossa identidade, o respeito, a compreensão, a liberdade, a solidariedade. Quantas dessas necessidades você consegue atender durante o seu dia? Quantas dessas necessidades você se importa durante a sua semana ou até durante o seu mês? O que é que você faz para poder acolher as suas necessidades? Quando compreendemos melhor as nossas necessidades, é quando nós nos permitimos entender com mais clareza os nossos valores. Quando nós conseguimos nos escutar, nós conseguimos compreender quais são os nossos valores. É muito difícil ter atenção às nossas necessidades, mas as necessidades do outro, nós estamos atentos? Será mesmo que nós estamos atentos às necessidades do outro? É muito difícil ter atenção às necessidades do outro quando não estamos atentos às nossas próprias necessidades. Então, muitas vezes nós acreditamos que nós estamos atendendo às necessidades do outro, mas isso não é uma verdade, porque se nós não conseguimos identificar as nossas próprias necessidades, como nós vamos conseguir identificar as necessidades do outro? E é justamente nesse momento que se inicia os maiores conflitos entre um casal. Conflitos que eles não conseguem compreender o porquê, de onde veio, como aconteceu, eles simplesmente entram em guerra. Muitas vezes até em uma guerra fria, porque um não consegue compreender as necessidades do outro. Afinal, muitas vezes eles não conseguem compreender nem as próprias necessidades. Não aprendemos a escutar as nossas necessidades, logo, não escutamos as necessidades do outro. Por isso, criamos um mundo de regras. Como deve ser, como deve agir, o que esperamos, de que forma deve acontecer. As regras, elas são muros que levantamos para não ter atenção nas necessidades do outro, nem mesmo nas nossas necessidades. Será que realmente podemos escutar os outros sem dar ouvidos aos nossos próprios desejos e às nossas próprias necessidades? Será que realmente é possível acolher, escutar e estar com o outro, atendendo às suas necessidades, quando nós não conseguimos atender às nossas necessidades? Podemos nos mostrar disponíveis e abertos em relação ao outro, sem agir assim conosco? Será que realmente nós podemos dar para o outro o que não tem dentro da gente? Eu acredito que não, né? Porque nós transbordamos o que existe dentro de nós, dentro do nosso ser, dentro da nossa existência. O nosso trecho ele é marcado pelo que nós transbordamos. E o que nós transbordamos, é o que com certeza nós estamos vivendo. Podemos amar o outro em suas diferenças e contradições, sem primeiro nos amar profundamente, amar as nossas diferenças e as nossas contradições. Como nós podemos amar o outro se nós não conseguimos amar a nós mesmos? Se nos provarmos das nossas necessidades, alguém paga o preço, ou nós ou o outro. Se você não consegue olhar para as suas necessidades, se você não consegue perceber as suas necessidades, ou você vai estar pagando o preço por isso, e é um preço alto, ou a sua relação vai estar pagando o preço por isso, porque você acaba de alguma forma descontando em você ou no outro o que não é visto, o que não é percebido, o que não é vivenciado. Sentimos que nos submetemos às necessidades dos outros, ou que temos condições de fazer valer as nossas, ou que não temos condições de fazer valer as nossas necessidades.
as quais muitas vezes nós impomos de modo autoritário e sem espaço para negociação. Afinal, se eu negociar, eu vou estar escutando também a necessidade do outro, mas nesse momento você precisa apenas que o outro escute a sua necessidade. Isso não é saudável para o relacionamento. O simples fato de identificar a necessidade, mesmo sem satisfazê-la, traz alívio e um bem-estar surpreendente, porque você entende o que te incomoda, você entende o que está de errado ali e você entende qual a forma você pode pedir para que o outro te escute e te atenda. Saber quais são as suas necessidades te leva a fazer um pedido específico para atender uma necessidade concreta. Pedido específico, necessidade concreta. Pedido não específico, necessidade surreal. E é muito difícil de ser atendida. Um exemplo, uma pessoa chega para outra e ela tem a necessidade do reconhecimento. Ela vai usar a seguinte frase: você não tem consciência dos esforços que fiz durante esses 19 anos pelo nosso casamento. Por isso que tem esse comportamento. Olha como seria diferente se a pessoa dissesse a seguinte frase: eu sinto a necessidade de que você reconheça o meu esforço, a minha dedicação e a minha contribuição para que esse relacionamento ele tenha sido construído da forma que foi. Quando você não valoriza isso, eu me sinto machucada, eu me sinto desvalorizada com o meu espaço dentro dessa relação. Olha a diferença. Eu estou falando sobre o que eu sinto, eu estou falando sobre o que me incomoda. Necessidade de intimidade. Você pode me tratar de uma maneira mais carinhosa pelo menos uns 20 minutos aí por dia, né? Porque é difícil conviver com alguém que não me trata de uma forma carinhosa. Olha a diferença se eu digo assim: amor, eu preciso que você seja mais carinhoso comigo, que você me dê um abraço, que você me dê um beijo, pelo menos todos os dias, tenta colocar na sua rotina. Me dá um beijo, me dá um abraço, ficar um pouco ao meu lado fazendo cafuné ou até fazer uma ligação. Sem nada para dizer, apenas para me dizer que estava com saudade. Eu estou demonstrando a minha necessidade de atenção, a minha necessidade de ser cuidada, a minha necessidade de intimidade. E eu preciso identificar quais são as minhas necessidades para que eu consiga trazer para o outro isso. E não impor para o outro o que eu espero dele se eu nem sei o que realmente me movimenta. Em muitos momentos caímos na armadilha causada por nossa maneira excludente, sem saber como escutar a necessidade do outro, sem deixar a nossa necessidade de lado. Como assim, Carol? Nós excluímos as possibilidades. Se eu odeio, eu não amo. Se tá errado, não tem como ter nada certo. Se eu tenho as minhas necessidades, eu não tenho por que escutar as necessidades dele, eu preciso escutar a minha. É possível escutar as necessidades do outro e as nossas necessidades. Isso é um pedido concreto. Você pode falar das suas necessidades, como o outro também vai poder falar das necessidades dele. Um exemplo de um pedido concreto: ei, você pode me dar um abraço? Eu estou com muita saudade do seu abraço. Tornamos as nossas necessidades menos ameaçadoras e deixamos de ser uma necessidade e deixa de ser uma necessidade imaginária e insaciável para algo concreto e real. E isso tudo facilita para quem está ouvindo a mensagem e quer tentar te agradar de alguma forma. Observar as suas necessidades e as necessidades do outro é fundamental para construir um relacionamento saudável, porque você entende que a sua necessidade não exclui a necessidade do outro. Ao contrário, é possível atender as duas necessidades, é possível compreender a necessidade do outro sem anular a sua necessidade. De que forma você pode reconhecer e falar sobre as suas necessidades na relação? De que forma você faz isso hoje?
e qual o resultado que você tem. E se você usasse as técnicas que eu trouxe aqui para você, será que essas necessidades elas seriam atendidas? Ou será que você ainda ficaria na falta? Eu te digo com toda certeza, quando nós falamos das nossas necessidades, sem acusar, sem criticar, sem pontuar o outro, elas são atendidas. E não entra numa disputa de parece que você fala inglês e o outro fala japonês e eles não conseguem nem se entender, porque é tão diferente. O nosso próximo episódio será sobre o pedido. E aí, será que você sabe pedir? Após identificar as suas necessidades, será que você consegue pedir o que precisa ser feito para que aquela conversa ela não termine em nenhuma discussão, nenhum conflito? Uma linda sexta para todos vocês, cheia de paz, de amor e de muito cuidado. Lembre-se que falar das nossas necessidades, antes de falar, nós precisamos identificar e nomear as nossas necessidades, para que isso facilite o processo de conversa, de diálogo e de construção na relação. Até a próxima semana, às 6 horas da manhã. O episódio já está disponível. Toda sexta, às 6 da manhã, nos encontramos por aqui. Beijo no coração!